Amém. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Realmente esses momentos que nós temos aqui, temos tido, realmente nos renova, nos edifica. Eu já participei desde que eu estou aqui na Bahia há 3 anos, de vários encontros, Acho que a maioria eu vim, não só de mulheres, mas aqui, este lugar é um lugar de bênção, é um lugar que nos edifica, que nos renova, que traz refrigério. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Então, todas nós aqui estamos num processo com Deus, não é? Alguns já caminharam longo tempo, alguns estão começando agora, mas todos nós temos uma história com Deus. E Ele, como já foi dito hoje, Ele se lembra, e Ele se lembra de cada um, e Ele sabe dos detalhes de cada história, de cada uma aqui. E Ele faz tudo isso visando a glória dEle, é algo glorioso, Nós não fomos criados para derrota, nós não fomos criados para desonra, para vergonha, apesar de tudo isso fazer parte da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? Eu vou me apresentar um pouquinho, eu sei que muitos me conhecem aqui, mas eu vou falar um pouco mais. Eu não sei se todos sabem, não vim de São Paulo, apesar de estar morando em São Paulo antes de vir para cá. Eu sou goiana. E não sei se alguém já foi, Acho que algumas pessoas aqui conhecem a minha cidade. Sou de Ibiataba e tenho peregrinado com Cristo, assim, por alguns lugares no nosso Brasil, e tem sido muito enriquecedor, Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos leva e a gente vai aprendendo, A gente só cresce nos momentos que a gente se lança nele, Que a gente deixa ele nos levar para fora do nosso conforto, do nosso comodismo, e a gente cresce nele. Então eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Eu sou casada há 12 anos, meu esposo é cearense, encontrei ele em Goiânia, na minha época de faculdade, e aí a gente morou um tempo em Montemor e agora estamos 3 anos aqui na Bahia. Nós temos 3 filhos. Eu falo 3 assim, de biológico eu só tenho 2 filhos, Mas quando eu conheci meu marido, ele já era pai, ele tinha sido pai solteiro, e aí no meu coração eu adotei o filho dele, João Vitor, acho que alguns aqui conhecem. Então eu falo que eu tenho 3 filhos, porque um é de coração. E estamos aí nessa jornada com o Senhor, Estamos morando atualmente em Ipirá. Hoje eu trouxe uma ipiraense nata aqui. Muita alegria trazer minha amiga Jamile, e agora irmã, ela se batizou, gente, semana passada. Eu estou tão feliz com isso. Ela se casou e se batizou aí em menos de um mês. Deus está fazendo coisas maravilhosas, É muita alegria participar disso. A vida com Jesus tem muitas emoções, tem muitas aventuras. Amém? Eu gostaria de falar que eu trouxe alguns livros, está disposto naquela estante ali. Então, quem tiver curiosidade, desejo, quer presentear alguém, tem alguns livros com o tema nosso, Mulheres, a Mulher que Ora, a Mulher Única. A Mulher Única é um livro de um curso da Universidade da Família, é um livro muito bom também, muito edificante. Tem livros sobre casamento, tá? Tenho ali 2 pulgas e nenhum cachorro, parece coisa de criança, mas não. É um livro maravilhoso, para mim é um dos livros mais completos, assim, sobre relacionamento, e quem tiver interesse, assim,
é muito bom. Famílias Mistas, que é um livro que fala sobre dificuldades de adaptação quando é segundo casamento, já tem um filho. Então, se você tem interesse, e outros títulos lá, tá? Eu gostaria de ler com vocês em Eclesiastes 3, a partir do versículo 2. Então Deus, Ele nos ama, Ele é amor, e Ele tem uma dinâmica para trabalhar conosco. Deus usa processos. Ele criou todas as coisas, e muitas coisas parece que Ele criou assim de uma forma instantânea. Mas conosco Ele resolveu, nos resgatar de uma forma, de um processo, não é de uma vez. E por isso Ele usa estações, Ele usa fases, Ele usa situações, circunstâncias para trabalhar conosco. Então, todos aqui estão no processo com Deus. Você pode, às vezes, espernear, parar um pouquinho no processo, mas o processo continua, né? O propósito que Deus tem para fazer na vida de cada um, Ele não muda. Deus não muda o propósito dele. Ele quer nos santificar, né? Então, o propósito final é que cada um de nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ele quer nos fazer a imagem de Cristo. E aí, às vezes, quando nós olhamos para nós, a gente vê que a gente ainda está bem longe disso. Então, por isso que a gente continua no processo, porque é um processo. E tem tempo para tudo. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, né? E é esse texto que eu quero ler rapidinho aqui com vocês. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar os que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então há tempo para tudo. Muitas vezes a gente fica insatisfeito com o momento que a gente está vivendo, porque a gente quer viver o outro momento, principalmente quando o momento não é tão fácil de passar. Mas é preciso passar por aquele tempo. E se a gente não entender isso, às vezes a gente pode dificultar o processo de Deus nas nossas vidas. Nos vegetais, nas plantas, a gente tem o tempo de você transplantar uma muda. Você faz uma mudinha, se você transplantar fora da época, você corre o risco ou dela morrer porque ela está muito tenra, muito frágil, né? Ou então dela morrer porque ela já tinha enraizado em outro lugar e aí você não vai conseguir transplantar ela da forma correta. Então a gente precisa dar tempo ao tempo de Deus. Ouvir o que Deus tem para esse momento nas nossas vidas. Um outro exemplo, se a gente vê um fruto. O fruto tem um momento bom de você consumir aquele fruto. Se você pegar ele muito cedo, ele não vai ter sabor. Ele vai estar sem graça, vai estar azedo, vai estar amargo, né? Mas se você colher ele no tempo certo, ele vai ter a doçura certa.
mas ele pode passar da hora também. Então, eu gosto muito de manga. Mas quando a manga fica muito madura, parece que aquele doce fica até meio ardido, assim, porque passou da hora. Então, tem o tempo. Se a gente quer experimentar o melhor de Deus, a gente precisa estar atento ao tempo. Senão a gente vai acabar comendo aquilo que está azedo, não vai descer bem, né? Então, esse discernimento nós precisamos ter. Qual que é o tempo, né? Qual que é o tempo que eu estou vivendo? E nas estações da vida, nós podemos comparar com as estações naturais. Deus foi Ele que estabeleceu as estações para o planeta Terra. Então, em Gênesis fala, né, que Ele estabeleceu, né, os luminares e tudo para determinar tempos, estações, épocas, dias e anos. Deus é um Deus organizado, Ele trabalha com ciclos. E Gênesis 8:22 também, depois que Noé sai da arca, Deus fala de novo, né? Que enquanto tiver vida na terra, vai ter dia, noite, estações. Então Deus já determinou isso. E isso reflete na nossa vida espiritual. Nós temos a primavera. Então, naturalmente, a primavera é uma estação linda. Esse painel aqui está maravilhoso. Mostrei a foto para minha mãe, nossa, que lugar lindo! Então, a primavera é algo que nos encanta. A primavera é um tempo de flores, é um tempo de renovação. A primavera é um tempo de entusiasmo, é um tempo de sonhos, quando tudo para você parece que está fácil, que você tem entusiasmo. É um tempo de coragem, e nós precisamos de coragem. Então, na primavera, quando nós estamos nessa fase da primavera, a gente tem coragem, a gente tem fé. A fé vem fácil, parece que tudo que fala está fácil. Então, é um tempo também de preparação para o plantio. Então, é a época que começa a colocar semente, porque na época do inverno, que foi a estação anterior, não dava para plantar. Então, na época da primavera, aqui no Brasil, a primavera é o tempo das primeiras chuvas, né? Aqui no Nordeste a estação é um pouco diferente do restante do Brasil, mas eu vou pegar como figura. Em Goiás, nós temos o inverno, que vai até final de agosto, início de setembro, muito seco. Mas aí começam as primeiras chuvas. Gente, é uma estação tão aguardada por nós, porque lá, assim, ou é tempo seco ou é tempo chuvoso. Então, essa época começa a chover. E essas primeiras chuvas são muito aguardadas, porque vem o renovo. Tudo está seco e, de repente, as primeiras chuvas vêm. Aí, quem é agricultor está atento, né, para começar a plantar, para jogar a semente, com aquela expectativa, com aquela fé, com aquele entusiasmo, né? Agora eu posso jogar semente. E aí tudo começa a ficar verde e as plantas, né, florescem, renovam. E lá a gente tem o símbolo também do cerrado, que acho que vocês conhecem, que eu acho que tem até um ali, o ipê. O ipê é tão interessante porque está naquela época seca e tudo, e aí quando está chegando na primavera, às vezes ainda nem choveu ainda, e aí ele floresce. E é lindo, né? Ele deixa lá o cerrado todo florido, amarelinho, às vezes as flores rosa, roxo. Então a primavera é essa estação onde você tem esse entusiasmo com a vida. E ela pode também ser muito comparada com a juventude. Eu estava pensando na minha vida, né? A minha primavera, assim, um tempo específico. Eu lembro quando estava com 17 anos, tinha terminado o ensino médio, aí passei no vestibular, tudo assim, cheio de sonhos, parece que tudo vai ser lindo, maravilhoso, aí você quer salvar o mundo. Na primavera você quer salvar o mundo, não é? Você acha que você, né, vai muito longe, e é importante a estação. Deus não despreza nenhuma estação, então é importante essa estação, mas depois Deus
lá na frente vai arrancar, né, uns galinhos, umas folhas, mas no início você acha que vai salvar o mundo. E aí eu lembro quando eu passei no vestibular, aí eu ia para Goiânia. Rubiataba é uma cidade bem pequenininha, assim, tipo Baixa Grande. É mais bonita, tá? Porque Baixa Grande fica dentro do buraco. Mas de habitantes, ela é uma cidade mais ou menos 20 mil habitantes, então assim, você conhece todo mundo, tudo é tranquilo. E aí eu ia para uma metrópole, Goiânia, uns 2 milhões de habitantes, né? Morar sozinha ou morar com alguém, mas nada daquilo era difícil, tudo estava fácil. Por quê? Porque era época de sonho. E eu lembro que no dia que eu estava para ir de mudança para Goiânia, eu nem consegui dormir à noite, era tanta euforia assim. Primeira vez que eu fiquei sem dormir à noite foi esse dia, eu estava muito eufórica, porque eu ia alçar voos, eu ia para a cidade grande. Só que nessa noite eu lembro, até hoje, de escutar minha mãe soluçando no quarto. Para ela não tinha esse mesmo entusiasmo, para ela era uma perda. Eu sou a filha, né, mulher única, eu tenho 2 irmãos, então para ela aquilo não estava nada engraçado, mas para mim estava. E eu lembro que eu, na época, assim, eu até me achei assim, um pouco assim, insensível. Gente, minha mãe está chorando, mas eu estou tão feliz, assim. E eram 2 estações muito diferentes, né, para 2 pessoas tão próximas. E aí vai eu para Goiânia. Nunca ninguém foi lá, pegou na minha mão, me ensinou o que era para fazer. Então eu fui, na época não tinha celular. Meus pais não tinham telefone em casa e eu morei um tempo com alguns primos, nós éramos 4 numa kitnet de um quarto só. Mas tudo a gente passa, né? E eu lembro que eu aprendi a pegar ônibus sozinha, até na época do vestibular eu fui sozinha, fui procurar a faculdade onde era, não tinha GPS, não tinha mapa. Hoje, às vezes, quando eu vou fazer uma viagem, eu já fico mais ansiosa, e olha que eu tenho GPS, né? Será que eu vou acertar o lugar, tudo? Já tem tanto tempo que eu não pego um ônibus que eu nem sei se eu sei mais. Mas na época tudo era fácil. E aí, eu lembro que eu ficava vários dias sem comunicar com os meus pais, não tinha telefone, eu tinha que ligar para a vizinha, para pedir para a vizinha chamar minha mãe, para minha mãe ir lá, para eu ligar de novo no orelhão, com aqueles cartões, né, ainda. E, então, assim, era um tempo de dificuldades, mas na época eu estava na primavera, e aquilo então era fácil, não era difícil. Então, aqueles anos de faculdade, eu morei sozinha, morei com amigos, morei com primos, foi um tempo que eu passei de boa. Parecia que eu era muito madura. Por quê? Porque você tinha muitos sonhos e quando você projeta para frente, você não sente muito, né, assim, as dificuldades do momento. Então, essa é a primavera. Depois da primavera, vem o verão. O verão é um tempo de sol, de calor, é um tempo de chuvas. Então lá pra gente em Goiás tem muita chuva no verão. Então ao mesmo dia você pode ter um sol escaldante e depois termina o dia com bastante chuva. É um tempo de muitas realizações, é o tempo que começa às vezes alguma colheita, é um tempo de trabalho árduo também. Então o verão é um tempo que o dia é maior do que a noite. Então, o dia significa trabalho, né? Então, você trabalha mais. Então, no verão, você se esforça bastante e vê resultados. No verão, as plantas crescem muito rápido, porque quando tem sol e chuva, o crescimento é acelerado, não é? Então, no verão, a gente se lança e vê resultado e trabalha. E eu vejo na minha vida o verão quando eu me casei. Eu, com
21 anos, comecei, né, a me relacionar com o Isidoro, que hoje é meu marido. E aí, nunca tinha namorado, mas eu tinha um propósito de namorar com quem eu fosse casar. E aí ele vem conversar comigo. Eu já conhecia ele já desde o ano que eu fui para Goiânia. Eu fiz 4 anos de faculdade, desde o primeiro ano eu conheci ele. E esse já era o último ano de faculdade. E aí ele começou a aproximar e tudo. Aí eu falei para ele, minha proposta, eu falei, eu não namoro. O meu interesse é casar, porque foi isso que minha mãe me ensinou, hein, gente? Quando eu tinha idade, antes dos 15, eu pensava, quando eu tiver 15 anos, se meu pai não deixar eu namorar, eu vou namorar. Porque todo mundo namora. Eu estava com 12 anos, né, os amiguinhos, Aí quando minha mãe, não é assim não. Quando você quiser, se você vai querer casar com 16, eu falei, não, porque eu quero fazer faculdade. Aí minha mãe, então você vai começar a namorar 1 ano antes de você casar. Então se você estiver pensando em casar com 20, você começa a namorar com 19. E eu, e é engraçado assim que a mãe continuou batendo na tecla. E aí completei 15 anos, nada de namorar. E Deus usa as técnicas dele, né? Então, eu me apaixonei por uma pessoa que não era correspondida, e aí aquilo passou, e aí eu não me interessei por outros. E aí deu certo de cumprir o que minha mãe tinha falado. E aí, com 21 anos, o Isidoro vem falar comigo, aí eu falo para ele a minha situação. Ele, não, mas eu quero casar. Eu não queria casar não, mas agora eu quero. Aí a gente conversou, né, com os pastores, com os meus pais. E aí, em 8 meses e meio, a gente estava casado. Foi assim, eu colei grau numa semana, casei na outra. E aí foi muito rápido. Eu falo que verão as coisas acontecem rápido. Então eu concluí a faculdade, casei. Aí eu engravidei. E aí, eu queria assim, eu não queria tomar remédio. Eu queria depender de Deus. Não, esperar Deus mandar na hora certa, porque esse negócio da gente ficar controlando, né? Aí eu tomo o remédio agora, daqui 5 anos, aí eu quero engravidar, eu paro. Não, aí eu não queria isso não. Aí eu e Isidoro a gente combinou, não, a gente não vai evitar nada não. Aí 4 meses depois, eu estava grávida. E eu ainda não tinha um trabalho fixo, eu trabalhava, eu fiz enfermagem e eu acompanhava estágio de curso técnico na época. E aí eu fiquei grávida. E aí, quem que vai contratar uma pessoa grávida, né? De fichado e tudo, carteira assinada. Mas estava numa época que a gente, assim, não estava realmente querendo depender de Deus e tudo. E Deus, Ele honra, né? A nossa posição, Ele honra a nossa fé nele. E aí a coordenadora da faculdade onde eu tinha estudado me chama para trabalhar na faculdade, numa clínica da faculdade. E eu falei para ela, mas eu estou grávida. Ela, não, vai lá no RH, que por mim não tem problema não. Aí eu vou, no dia de fazer o exame para ser admitida, aí o médico falou assim, você não está grávida não, né? Eu falei, tô. Aí ele olhou para mim assim, com uma cara de estranheza, e falou assim, você sabe que empresa nenhuma contrata grávida, né? Eu falei, mas eu estou grávida. Ele, alguém lá na faculdade sabe? Eu falei, sabe, a coordenadora sabe. Está me contratando. Ele, tá bom, não vou colocar nada aqui não. E aí, eu fui contratada grávida, numa empresa que não fazia isso, mas Deus tem os meios dele, né? E aí, Deus foi fazendo as coisas nas nossas vidas. Então, eu casei, terminei a faculdade, casei, engravidei e comecei a trabalhar de um trabalho fixo, tudo no mesmo ano da minha vida, assim, E aí a gente começou um processo para comprar casa e o negócio estava indo, de vento em pouco. Esse é o verão. Verão as coisas acontecem rápido. E aí, passa um pouco, né, nasce minha primeira filha. E desde quando o Isidoro começou a conversar comigo sobre casamento, eu tinha... quando eu era solteira, uma época assim que meus pais estavam passando muita dificuldade com um irmão meu que saiu, né, se desviou.
eu fiquei muito triste de ver o que meus pais estavam passando. Eu não queria ter filho de jeito nenhum na época. Só que aí Deus, Ele nos leva para ouvir, né, assim, a vontade dele. E aí depois, eu lendo vários testemunhos, tinha um testemunho de uma revista Impacto que eu li, de uma mulher no Egito que adotou vários órfãos, assim, tinha um orfanato. Aí eu comecei a ter peso pelas crianças órfãs, né? E aí quando o Isidoro veio me pedir em casamento, eu senti Deus me falando que Ele estava me dando uma criança órfã para cuidar. E aí por isso que eu tive paz de prosseguir também, né? Assim. E aí então quando a Amanda nasce, aí chega também o João Vitor, que era o filho do Isidoro, que morava em Fortaleza. Aí ele já tinha 6 para 7 anos, a Amanda nasceu, eu tirei licença maternidade, o negócio tudo naquele turbilhão. Adaptar com uma criança que chega, que eu nunca tinha visto. Nem o Isidoro tinha contato com ele, porque o Isidoro era aquela época que não tinha celular, né? Época que tudo era difícil, então assim, tinha pouco contato e era muito longe. E aí Deus vem trabalhando nas nossas vidas. Como no verão tem sol e chuva, o sol é escaldante. Ao mesmo tempo que ele traz vida, mas ele também fustiga, né? Ele queima. E a chuva traz um refrigério. Então Deus trabalha conosco. Às vezes Ele deixa coisas assim, nos fustigar, mas também traz o refrigério. E a gente vai caminhando no processo com Ele. E aí teve esses anos de adaptação. E aí tem o outono. O outono é uma fase de amadurecimento. E naturalmente, às vezes, essa é uma fase que a gente não gosta tanto. Outono é uma estação que traz muitos ventos. Muitos ventos. Esses ventos vêm para derrubar as folhas velhas. Porque tem coisa que Deus quer retirar. Né? Tem folha que já fez o que tinha que fazer e agora Deus quer tirar, porque depois Ele quer algo novo. E aí vem os ventos começam a soprar. O outono então fala de amadurecimento, fala de um tempo de transição, é onde nós devemos refletir, começar a ver o que Deus realmente está querendo de nós. Então Deus começa a mostrar também os nossos limites. Então agora já não tem tanta empolgação que tinha da primavera. Agora já tem mais lágrimas, porque tem perdas, né? Lembro quando a Amanda nasceu, eu já tinha, né, terminado o curso, estava fazendo pós-graduação na área de neonatologia e pediatria. E aí eu pensei, nossa, eu vou tirar de letra a maternidade. Por quê? Eu gosto de criança, eu sou enfermeira e eu ainda estou fazendo especialização de neonatologia. Então, vai ser tudo tranquilo, tudo fácil. Mas Deus, Ele vem porque Ele quer mostrar os nossos limites. Não somos nós que somos fortes. É Deus que é o nosso refúgio, o nosso amparo. Então, quando a gente está confiando assim na nossa força, na nossa própria capacidade, Deus vem para mostrar que não é nada disso. E a Amanda nasceu, aí ela nasceu com 3 hérnias, aí ela tinha refluxo, logo nos primeiros dias já apareceu o refluxo. E eu sou uma pessoa assim um pouco ansiosa, talvez, por mais que quando eu era solteira, eu pensava que eu era a pessoa mais calma do mundo. Todo mundo falava, nossa, você é uma pessoa tão paciente, né? Uma pessoa assim que não tem altos e baixos, está sempre, né? Sempre equilibrada. Aí Deus vem mostrar, você pensa que é isso? Não é isso não. Aí a Amanda nasceu, e aí o meu sonho, gente, era amamentar. Eu achava lindo ver minhas tias amamentando.
E para mim, assim, eu pensei, no curso, né? Toda mãe é capaz de amamentar seu bebê. Não existe isso de leite fraco, não existe isso de faltar leite. Aí, assim, eu tinha certeza que ia dar tudo certo. E aí, com todas essas dificuldades que a Amanda teve recém-nascida, eu não consegui amamentar do jeito que eu gostaria. Aí minha filha completou um mês pesando menos do que quando nasceu. Gente, aquilo para mim era uma tristeza. E eu chorava de frustração. Gente, por quê? Por que está acontecendo isso? E aí eu fazia tanta coisa que eu queria amamentar. Eu tinha um método de relactação que eles usavam para mães que tinham bebês no UTI, que coloca, né, uma sondinha junto na hora de amamentar. E eu fazia todo aquele trabalho porque eu queria amamentar. Mas não teve jeito não estava ganhando peso, eu tive que suplementar com leite. Não desisti de amamentar não, porque a Amanda queria mamar depois até com uns 3 anos de idade, né, Amanda? Mas Deus me mostrou meus limites, né? Deus começou a mostrar os limites. E aí, a Amanda nasceu com essas hérnias e ela chorava o tempo todo. Eu cheguei aí para o pronto-socorro com ela umas 2 vezes, porque ela começava a chorar e não parava, e eu ficava ansiosa, e tudo que eu tinha aprendido de teoria não valeu de nada. Porque as emoções daquele momento, assim, me deixavam, né, agoniada. E aí, Deus falou, um dia a gente orando, falou que ia curar a Amanda da hérnia. E só que quando ela chorava, os caroços ficavam grandes e ficava preocupante, né? E o pediatra, não, tem que fazer cirurgia, hérnia não tem outra solução a não ser cirurgia. Eu sabia, gente, porque eu tinha tido hérnia quando eu era bebê também. E meus pais fizeram cirurgia em mim. E aí depois voltou outra hérnia. E aí eu sabia que não tinha realmente nenhuma forma natural, a não ser Deus curava ou tinha que fazer cirurgia mesmo. E aí a gente fez os exames pré-operatórios e tudo, só que Deus falou para o Isidoro que ia curar a Amanda. E ela estava com a cirurgia marcada. Ela ia fazer cirurgia com 9 meses de idade. E Deus cumpriu a promessa dele. Amanda, assim, a gente não sabe o dia que ele curou, porque de repente você procura e não acha, né? E aí com 3 meses mais ou menos, procurava, não tinha mais a hérnia, tinha desaparecido. Ela tinha 2 hérnias inguinais, uma hérnia umbilical enorme, e Deus curou. Então, graças a Deus, assim, Deus no verão, né, tem o sol fustigante, mas tem o refrigério da chuva. E Deus estava fazendo tudo isso. E aí eu já estava falando no outono já começa a cair as folhas, o vento soprar. E a gente passou por uma fase de crise financeira. Eu estava trabalhando ainda na faculdade, só que o Isidoro montou uma empresa com sócios lá e o negócio deu tudo errado. E aí eu sei que no final das contas, nem o meu salário eu estava recebendo direito mais, porque pegaram empréstimo no meu nome para descontar em folha. Eu sei que o negócio virou um PT tentando salvar a empresa. E é claro que em tudo Deus quer nos ensinar, né? E eu lembro que nessa fase eu tinha muita dificuldade, assim, como eu trabalhava, eu ganhava bem melhor do que o meu marido antes, só que depois a empresa, né, começou a ter esses problemas, e aí a gente estava tendo muito conflito. Por quê? Por um lado eu me achava, né? Porque eu que estava recebendo, ou seja, de certa forma o que sustentava na casa era eu que estava colocando, então eu tinha muita dificuldade de me submeter ao meu marido, assim. Eu queria, porque já que eu estou ajudando, né, com dinheiro, eu queria também ter, né, a palavra. E eu fui criada, assim, minha mãe não foi nem um pouquinho, nunca foi feminista, sempre foi uma mãe uma esposa muito submissa ao meu pai e tudo. Mas eu fui criada numa mentalidade feminista.
Então meu pai, desde sempre, ele me carregava com ele para todo quanto é lado, me levava para ir no banco, para resolver coisa, né? Quando eu morava em Goiânia sozinha, eu resolvia tudo, eu fazia tudo. E quando eu casei, foi um baque muito grande eu esperar alguém fazer isso por mim. Até porque o meu marido teve uma criação muito diferente, ele foi criado sem pai. A mãe dele fazia tudo por ele, até a comida estava no prato e ele não lavava o garfo. Então, assim, uma criação totalmente diferente. E aí a gente começou a ter muito choque, porque ele era muito devagar. Aí deixava as contas atrasava. E aí isso era motivo de eu ficar muito zangada. A gente acabava, né, tendo muitos conflitos. E aí quando chegou nessa fase da crise financeira, piorou ainda. Eu vi o quanto é difícil ser uma mulher submissa, mesmo que teoricamente eu sempre quis ser uma mulher submissa. Eu entendia, eu nunca, assim, eu lia na Bíblia que tinha que ser uma mulher, uma esposa submissa. Eu concordava, mas na prática eu não conseguia. Aquela mentalidade, né, feminista, assim, fazia parte de mim. Meu pai falava que eu, né, ia fazer uma faculdade, que eu ia ser muito bem sucedida, profissionalmente, tudo. E aqui, então, assim, eu cresci para ser uma boa profissional, para ser bem sucedida e tudo. E aí, de repente, eu estou lá, querendo ser mãe, querendo ser esposa, mas ao mesmo tempo num contexto, né, numa mentalidade que não ajudava. E aí Deus começou assim, a trabalhar muito isso em mim. E nessa época que teve essa crise financeira, Deus usa o tempo de crise, gente. Foi a época que eu fui talvez mais despertada por Deus. Então Deus usou essa crise, essas perdas, porque Ele queria me mostrar o que realmente tinha valor. E eu fui muito assim despertada por Deus assim, nos momentos devocionais, porque quando tem crise, gente, a gente tem que ir para o quarto, colocar o joelho no chão e chorar com o papai. E aí foi nesses momentos assim, ouvindo, né, a voz de Deus, que Deus começou a me despertar para os dias que a gente estava vivendo. Então foi quando eu fui realmente despertada que nós estamos nos últimos dias. Eu vivia uma vida de cristã normal, acreditava que Jesus ia voltar. Mas até naquela época eu não acreditava que isso era para a minha geração, que isso era para agora. E Deus usou então esse tempo de crise para chacoalhar e para mostrar, né, assim, aquele versículo de Abraão em Hebreus 11, fala que ele anelava pela pátria verdadeira que está no céu e que ele viveu como estrangeiro e peregrino nesta terra. E aí eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero anelar pela pátria eterna, pela Jerusalém verdadeira. Eu estou aqui preocupado com tantas coisas, conta para pagar, tanta coisa, mas não é isso. É tempo da gente preparar para Deus, né, assim, para a volta de Cristo. Não é tempo da gente buscar. E nessa época, eu tinha feito um concurso na Universidade Federal lá para enfermagem. Aí eu passei em segundo lugar na primeira fase, né? Aí eu pensei, nossa, acho que é o tempo de Deus. E aí eu estava empolgado, né? De ser contratada, seu salário bom, tudo. E aí Deus já estava começando a me incomodar também sobre a questão da maternidade. Eu já estava ficando incomodada de ter que deixar minha filha na creche quando eu ia trabalhar. E aí eu não sei o que ele está aprendendo lá. E um dia meu pai chegou para mim e falou: Keila, eu sei que eu te incentivei muito a ter uma carreira. Eu sei que eu te incentivei muito a faculdade, eu paguei a faculdade para você e tudo. Mas eu tô achando que eu fiz errado. Eu acho que a melhor coisa que você faz é cuidar dos seus filhos. E eu já estava sendo incomodada antes. Aí vendo meu pai falar isso, eu tive muito mais paz, porque de certa forma eu senti uma dívida com ele, porque ele pagou a faculdade, né? Vai que eu abandono tudo.
E aí, quando ele falou assim, eu fiquei bem mais em paz. E aí tá, eu fiz esse concurso, passei, aí tinha a prova prática. E na prova prática, gente, era a prova daquilo que eu dava aula na faculdade. Então eu falei assim, vai ser tranquilo. Só que Deus tem, né, as horas de dizer não. E aí, no dia da prova prática, gente, eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu me embananei toda, assim, no tempo, que eu queria fazer um negócio tão bem feito. E aí, eu não consegui. Eu fui a única que fui para a segunda fase que não passei. De uma disciplina que eu conhecia bem, que eu dava aula. Então, assim, eu só vi o papai dizer, não é agora, não é isso que eu tenho. E aí, nesse mesmo ano, eu estava fazendo uma disciplina isolada para mestrado. E aí, assim, a professora gostou muito de mim, gostou muito do meu trabalho. Aí eu falei assim, não, vou fazer o mestrado agora, né? E foi tudo bem juntinho, assim, bem pertinho, tanto o concurso quanto o mestrado. Aí Deus me deixou ter aquele gostinho, assim, né? Eu acho que vai dar certo esse negócio. E aí tinha a prova do mestrado, a inscrição, e a professora, fica sempre olhando no site, porque vai sair essa inscrição para a prova e você faz lá no site. E eu estava olhando, todos os dias eu olhava. Na semana, tem uma semana conturbada lá que eu não olhei. Quando eu olhei, sexta-feira à noite já tinha encerrado o prazo. Aí Deus disse, não de novo. Então, o tempo do outono, né? O tempo que Deus está dizendo, não. Tem umas folhinhas caindo da árvore. E aí, Deus começou a me despertar em relação à eternidade. Deus começou a me despertar em relação àquilo que realmente vale a pena. E eu falei, gente, o emprego vai passar, a carreira vai passar, mas os meus filhos são eternos e Jesus vai voltar. E aí eu, um dia conversando com o Isidoro também, como ele estava naquele muvuca da empresa falida e tudo, ele também já estava desbaratinado, então ele falou, meu bem, eu estou sentindo também que Deus quer nos levar para outra coisa e que o nosso tempo aqui em Goiânia chegou ao fim. Aí a gente conversando, eu falei assim, aí Deus já estava trabalhando no meu coração, eu falei, meu bem, eu sinto a mesma coisa. Eu sinto que Deus está dizendo não para várias coisas, porque Ele tem outras coisas para nós. E aí a gente conversando, ele tinha acabado de chegar de um CPPI, lá de Montemor, e ele estava assim, bem queimando, assim, de paixão por Deus. E aí, a gente tinha 2 lugares que a gente tinha vontade de ir, Montemor ou Bahia. Nessa época a gente já conhecia o Romilton, e aí o Isidoro, a gente conversando e tudo. Aí isso aí que tendeu mais para Montemor, porque a gente tinha mais relacionamento com o pessoal de lá, né? E isso era no meio do ano de 2009. Aí eu falei, não, então tá bom, vamos começar a orar nesse propósito, conversar com os pastores aqui, conversar com os irmãos lá, ver o que Deus faz. E aí, resumindo um pouco, Deus confirmou que era para ir. Lá a empresa que eu trabalhava não fazia acordo com o funcionário. Se eu pedisse as contas, eu ia sem direito nenhum, a gente estava quebrado, estava endividado. E aí assim, eu comecei a orar, Deus, faz esse pessoal me mandar embora. Se for da tua vontade, eu quero esse sinal, que o pessoal possa me mandar embora, porque eu não vou pedir as contas, porque eu não posso ficar, né, assim, sem esse valor agora, porque eu precisava do seguro-desemprego, né, quando a gente ia para longe, nos primeiros meses eu sabia como ia ser. E aí, no final do ano, quando finalizou o semestre, me chamaram lá para me despedir. Acho que o cara não entendeu nada do que foi me comunicar, porque eu acho que eu saí de lá tão feliz, deve ter pensado, eu fui dar a demissão para a menina, ela está querendo ir embora. E Deus então estava confirmando o que Ele tinha para fazer. Então essa fase foi uma fase que Deus começou a me despertar sobre depender dEle. Então a gente naturalmente já não tinha mais, eu já não tinha força, já não tinha entusiasmo.
agora tinha um sentimento de buscar dependência dele. E aí a gente mudou para Montemor, morar numa roça. E eu queria experimentar, sabe, uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, que eu estava saindo de Goiânia, aquela correria, aquela vucu-vucu lá. E eu queria ficar um tempo, né, dedicando aos meus filhos, à minha família. E Deus, quando a gente pisa, né, o mar se abre. Então Deus, a gente não tinha, assim, não sabia o que Deus ia fazer. Aquela frase que Abraão saiu sem saber para onde ia, é mais ou menos o que a gente fez, assim. A gente saiu meio sem rumo, sem saber o que Deus ia aprontar. Mas Deus não desampara os seus filhos, né? Foi isso que a gente falou hoje de manhã. Deus lembra de cada um, Deus pensa em você. E aí nós mudamos para Montemor. Muita gente não entendia nada, porque era uma grande loucura. Gente com filho, indo para uma roça, os dois não sabiam como que ia trabalhar. Eu tinha seguro-desemprego por 5 meses só, mas Deus sabe o que faz. E aí, acabou meu seguro-desemprego, o que acontece? Eu fico grávida. E o Isidoro não tinha um trabalho fixo, ele trabalhava na época com a GVT em Campinas estava começando, mas Deus está testando a gente, testando até onde a gente vai confiar nele, né? Até onde a gente vai reclamar. E aí, a gente continuou lá em Montemor, e foi tão interessante que o Davi nasceu, a gente começou a pagar as dívidas. Quando Deus manda um filho, tem um ditado que fala que ele manda um saco de dinheiro junto. Deus manda provisão. Deus manda provisão quando Ele manda um filho, porque o filho é dele, o filho não é seu, o filho é de Deus. A gente sim, é herança do Senhor. A gente se engana, né, quando a gente pensa assim, ai, filho, está dando tanto trabalho. Criar filho hoje em dia está dando trabalho, é tanto dinheiro, a faculdade está tão cara, aluguel, e isso, não sei o que, e a aula de não sei o que. E quando Deus manda um filho, Ele manda a provisão. Gente, minha avó teve 14 filhos. Eu sou apaixonada por minha avó. Ela tem 14 filhos, ela é a pessoa mais serena que eu conheço. Nunca vi minha avó brava, nunca. E a casa sempre cheia de gente. 14 filhos, aí imagina, todos casados, e todos têm filho. E quando tem junto a gente lá. Gente, mas minha avó é a pessoa mais paciente que eu já vi. E com 14 filhos, eu fico pensando, como que ela consegue? Porque eu só tenho 2 em casa, tem dia que eu estou me descabelando. Na realidade, assim, quanto mais se confia em Deus, mais você experimenta da provisão dele, né? Então, Davi chegou, a gente começou a pagar as contas. Assim, é tão interessante porque eu recebi o seguro-desemprego, que eu não sabia que eu teria direito, porque eu já não estava trabalhando mais, e eu recebi do valor que eu tinha do meu trabalho, não era do salário mínimo. Então, eu trabalhava e o seguro-desemprego, então, foi de acordo com o salário do trabalho. E aí, de repente, a GVT começou a dar certo em Campinas, e o Isidoro começou a trabalhar de casa. Eu ajudava ele em casa, a gente tinha um telefone fixo lá na casa do seu Sivaldo. E eu ligava agendando os clientes para ele, ele trabalhava com corporativo, né, assim, clientes empresariais. Eu ligava, tinha vezes que o Davi começava a chorar, e eu, ai meu bem, vou pensar o que da gente? Essa secretária que tem um bebê chorando na casa. Então eu ligava, agendava, e ele ia fazer as visitas, e Deus começou a abençoar. E a gente pagou todas as dívidas. Gente, que coisa mais boa é não ter dívida nenhuma. A partir dessa vez a gente nunca mais deveu ninguém. Nunca mais comprou com aquilo que a gente não sabia que ia vir. Porque quando o Isidoro faliu na empresa, porque assim, achava que ia dar certo, né? Achava que ia dar certo, pegava dinheiro emprestado, ficou para isso, né? E aí a gente aprende, né? A gente aprende lições. E aí a gente ficou lá em Montemor por 6 anos, e lá a gente conheceu. Um detalhe, eu tinha passado num concurso em Goiânia, mas era assim, um concurso para trabalhar no hospital, e
eu nem estava esperando ser chamada, porque eu também estava, né, nessa questão de ir, seguir o que Deus queria. E aí, teve um ano lá que a gente começou a cogitar para ir para Rubiataba. E, de repente, um dia eu vendo lá, não sei se a minha amiga mandou um recado, que eu tinha sido chamada no concurso para trabalhar num hospital em Goiânia, que era um hospital que eu queria, materno-infantil. Eu tinha feito especialização de neonatologia, eu falei assim, agora fechou, né? Mas não. E aí, só que antes de sair a notícia, eu sonhei, e no sonho meu pai falava que não era para eu aceitar. Então, Deus confirmando, assim, me deixando bem tranquila que não é. Gente, Deus nunca deixou nada faltar. Esse tempo lá, morando na roça, foi um tempo tão tranquilo, assim, financeiramente. Quando a gente aprende a viver em simplicidade, a contentar com pouco, Deus manda o que a gente precisa. Gente, a gente ganhava lá tanta coisa, eu ganhava tanta roupa, e eu sou bem desligada disso, assim, eu não me preocupo, e eu ganhava tanta roupa que hoje as melhores roupas que eu ainda tenho são daquela época. Foi um tempo, assim, muito, que Deus ia mandando as coisas, a gente pagou as contas, e foi muito, assim, o refrigério, né, que Deus manda quando a gente confia nele. E Deus estava trabalhando bem essa questão de depender dele, né, de não se envolver com essas coisas. E lá a gente teve uma época que a gente estava pensando em mudar para Rubiataba, e aí Deus disse não. E nessa época que Deus disse não, a gente conheceu a Universidade da Família. E foi onde Deus começou a trabalhar muito na minha casa, assim, coisas que nós precisávamos, né? E está trabalhando até hoje. Então tem 6 anos. E foi algo assim que caiu do céu, né, assim, pra gente, porque aí eu achei uma causa que eu queria lutar. Eu queria lutar pelas famílias. Eu queria lutar contra a correnteza desse mundo que está fazendo de tudo para acabar com a família, para acabar, né, com o papel da mulher que Deus deixou. É um papel tão lindo, só que o mundo não vê beleza nisso, porque as coisas de Deus são... As coisas de Deus são loucura para o mundo. O mundo não vê beleza naquilo que Deus vê. Isso está em 1 Coríntios 3, 19. O que para o mundo é sabedoria, para Deus é loucura. E o que é loucura, o que é sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Então esse versículo, assim, ficou bem forte comigo, assim, no meu coração nessa época. Então, em 1 Coríntios 3,19 fala assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E no 1 fala bastante da mensagem da cruz, né, que é loucura. No 25 fala: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E no 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu quero ser louca mesmo, quero ser maluca. Jesus vai voltar, e nós temos pouco tempo nessa terra, então eu não quero me atrapalhar com as coisas dessa vida, porque a palavra de Deus fala, né, que o soldado em serviço não pode se envolver com as coisas desta vida. Então nós somos soldados de Cristo, nós temos uma causa. E aí, quando a gente começou assim, a trabalhar com a Universidade da Família, eu comecei a sentir muita confirmação de Deus, que era uma causa que a gente precisava lutar, e que tinha a ver com nadar contra a correnteza, e que não seria fácil. E não está sendo fácil, mas é nadar contra a correnteza. E aí, né, nós temos esse outono. E aí depois vem o inverno. O inverno é um
tempo de introspecção. O inverno, em alguns lugares, é um tempo onde as árvores ficam totalmente sem folhas, né? Perde toda a aparência. Toda a beleza vai-se embora no inverno. A beleza da árvore que eu estou falando, né? Porque assim, o inverno em si, quem vê a neve acha lindo, né? Mas para a árvore, aquilo lá não está bonito, não. Ela está toda despelada. Está nua, está sem folha. Então, é uma época desprovida da beleza externa. E aqui no Brasil, o inverno, pelo menos lá em Goiás, não é esse, não tem gelo, né? Não é esse frio todo, mas é um tempo de sequidão. É tempo que o vento sopra, tem tanta poeira, tanta sequidão, e as árvores sofrem também. E aí, para elas se manterem vivas, o que precisa? Elas precisam aprofundar as raízes. Então, sempre no inverno, que no verão tem bastante chuva e a água vem de qualquer lugar. Mas no inverno, precisa aprofundar as raízes e buscar a água que está lá na profundeza, as águas mais profundas. Então, o inverno é um tempo que Deus quer trabalhar em nós, tirar tudo aquilo que é aparente. Às vezes você, no verão, estava vistosa, todo mundo via, né? Glorificava a Deus na sua vida. Mas no inverno, você se sente às vezes incompreendida, você se sente sozinha, às vezes você se sente abandonada. É um tempo de você e Deus. O inverno é principalmente um tempo de você e Deus. É o tempo de você lançar as raízes mais profundo, porque senão você pode morrer no inverno. Sua fé pode morrer no inverno se você não aprofundar em Deus nessa fase. Então, Deus fala que Ele muda os tempos e as estações, né? Tempos, a previsão do tempo, o que é o tempo? É aquilo que muda todo dia. A estação não muda todo dia, né? Então, nas outras estações tem esse tempo que varia e tudo, mas no inverno, mesmo que varie o tempo, a estação é de sequidão, a estação é de frieza, a estação às vezes até é depressiva, mas é a estação que Deus mais trabalha conosco. Se nós aprofundarmos nossas raízes, vai vir a próxima primavera, onde nós vamos poder produzir novas flores. Mas se nós não aprofundarmos as raízes, nós podemos não conseguir passar para a próxima estação, né? Tem muitos que desistem nesse momento. Então é a hora de fechar a porta do quarto e ouvir o que Deus tem para fazer, para falar, o consolo que Ele tem. E aí, o que antes, né, eu me achava uma mulher forte, aí eu vi que eu era tão frágil. Antes eu achava que eu tinha muita força, e eu vi que não era com a minha força. Antes eu achava que tudo aquilo que eu sonhava ia acontecer do jeito que eu esperava, e aí não aconteceu. Então, a gente, depois de Montemor, se mudou aqui para a Bahia. A gente saiu de Montemor para onde? Eu acho que isso foi profético. A gente saiu de Montemor para Baixa Grande. E desde lá eu já sentia mesmo que Deus queria fazer, né, assim, trabalhar coisas nas nossas vidas, no nosso coração. E na Baixa Grande, né, no inverno, Deus trabalha. No inverno, Deus fortalece, né, as nossas raízes. E aí nós estamos aqui. E algo assim que eu vou compartilhar assim com as irmãs. Quando eu aceitei assim, me casar com a Isidora, eu pensava, né, eu posso mudar a vida de uma criança.
que é óbvio que não tem mãe, né? Ele não vivia com a mãe. E aí eu pensava que eu ia ter condições de ajudar aquela criança, né? Naquela empolgação aqui. E aí depois eu vi que não é pela minha força, não é no meu tempo, e é no tempo de Deus. Então hoje o João Vitor, ele estava morando em Fortaleza, e hoje ele não está nos caminhos do Senhor. E isso, assim, às vezes vem aquele sentimento assim de frustração, de vergonha, mas ao mesmo tempo eu sinto Deus falando assim: é eu que faço, não é você. A obra é minha, não é no seu tempo. Eu não sei quando ele vai voltar para os caminhos do Senhor, né? Porque ele não está nos caminhos do Senhor. E eu estou no inverno e estou buscando, assim, lançar as raízes mais profundas, né? Então foi na época que eu lembro que meu pai passou um tempo assim bem difícil com meu irmão do meio, que nessa época que eu falava que eu não queria ter filhos, só que depois Deus mudou minha cabeça e eu tive, e eu ainda quis adotar. E eu lembro que depois assim, que passou aquela fase do meu pai, porque foi assim, quando minha mãe estava grávida a primeira vez, meu pai queria muito um filho. Todo homem, né, da geração do meu pai quer muito um filho, queria muito um filho. E meu pai tinha certeza que ia ter um filho, só que aí nasce uma menina. E aí, para quem mora na roça, trabalha na roça, nascer uma menina não é uma coisa muito legal, né? Porque ele precisa de um homem que vai trabalhar com ele. Só que quando eu nasci, eu não sei se foi na mesma época ou se foi logo depois, Deus falou para o meu pai: eu vou te dar um filho, porque eu te amo. E aí pouco depois veio meu irmão. E foi o filho que mais deu trabalho. Mas eu acho que é o filho que meu pai mais é apaixonado. Os que dão mais trabalho se apegam mais. E Deus usou muito a vida do meu irmão, assim, em todas as tribulações que eles tiveram, né? O fato de meu irmão sair dos caminhos do Senhor, depois retornar. Deus usou muito isso para trabalhar a vida do meu pai. E eu sinto também, assim, que tudo que está acontecendo hoje na minha vida, Deus está usando também para trabalhar em mim, né? Meu pai levou alguns anos para ver o filho dele, né, saindo das drogas, fazendo uma faculdade, casando, retornando para a igreja. Mas graças a Deus, Deus cumpriu, né? Então, eu estou na expectativa que Deus vai cumprir com a vida do João Vitor. Não sei quando. Às vezes, dói pensar assim que vai demorar. Eu não gostaria, né, que ele experimentasse o mundo, eu não gostaria disso, mas é no tempo dele. Não é no meu tempo. E eu espero que minhas raízes se aprofundem o suficiente para que venha uma nova primavera, né? Onde eu vou ter de novo o entusiasmo e tudo, né, volte a florir. Então, eu acho que já passou o tempo. Nós não podemos controlar então as estações. Quem determina as estações é Deus. Mas nós podemos, às vezes, fazer uma estação demorar mais ou andar mais rápido. Porque o objetivo de Deus não é o tempo que você vai sofrer. O objetivo de Deus é Cristo ser formado em você. O objetivo de Deus é o seu caráter ser trabalhado. É a sua dependência nele. E aí a gente pode prolongar os invernos, a gente pode prolongar os outonos, quando a gente não corresponde também, né, à vontade de Deus. Às vezes a gente passa por uma situação difícil e de repente está passando por uma situação semelhante e difícil. E por quê? Vem um teste, né? Deus dá um teste pra gente e o objetivo dele é nos aprovar, mas se for reprovado, ele vai te dar um outro teste, porque ele quer que você seja aprovado. Então, muitas vezes, né, a gente é reprovado e Deus dá outro teste. Então, nós possamos compreender isso e
não prolongar tanto as situações de sofrimento, por mais que o sofrimento produz um resultado bom. Se nós estivermos em Deus, gente, o sofrimento vai produzir um resultado bom. Porque normalmente, na primavera e no verão, você tem mais chance de se ensoberbecer, você tem mais chance de parar de fazer devocional porque você já está bem, né? Você tem mais chance de parar de ler a Bíblia porque você já está satisfeito, está tudo indo tranquilo. Mas quando não está bem, e a gente sabe que a solução é Ele, então a gente precisa voltar com o joelho no chão. Amém? Então assim, às vezes a gente não gosta, mas eu estava pensando, na vida de Davi, quando foi que Davi caiu? Foi quando estava difícil para ele? Foi quando estava tudo bem. Ele já tinha guerreado muito, já tinha enfrentado os ursos gigantes, passado por tempo sozinho, e naquela época Deus estava trabalhando nele, estava indo bem. Mas quando estava naquela tranquilidade, agora ele era rei, podia ter o que ele queria, agora ele não precisava sair mais à guerra, né? Os outros estavam na guerra e ele estava em casa. Ele achou que ele podia o que ele quisesse, e aí mandou pegar a mulher do soldado para ele. Então, a gente precisa ter cuidado, porque por mais que a primavera, o verão são bons, são perigosos se a gente não tiver firmado em Deus, né? Por isso que é firmado nele em todas as estações. Porque se a gente não firmar nele, a gente corre risco de fazer besteira. E depois que Davi fez isso, ele sofreu muito pro resto da vida. Porque decisões erradas tem consequências, né? Tem a lei da semeadura e da colheita. Então, por mais que Deus nos perdoe, nos aceite de volta, se a gente toma decisões erradas, e quanto maiores as decisões, mais consequências vão ter, a gente vai sofrer consequências daquelas decisões, né? E às vezes tem coisas na vida da gente que vem, que é chicote porque a gente fez errado, né? É consequência do erro, e tem coisas que vem porque Deus permite, que é próprio da estação para trabalhar em nós. E tem, às vezes, de repente você está numa estação, fatos inesperados acontecem, né? Às vezes você está tranquilo e aí falece alguém, vem uma doença, vem algo assim, que muda você de estação, sim, inesperadamente. Mas precisamos estar entendendo, né? Que em qualquer estação, se nós estivermos firmados nele, a gente vai crescer. Amém? Então, em Romanos 8:28, a Leide citou hoje também, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, não é todas as coisas cooperam para o bem de qualquer pessoa, não. A gente às vezes quer justificar tudo que acontece na vida de alguém porque foi Deus que quis. Não foi Deus que quis. Por mais que isso não entre em choque com a soberania de Deus. A soberania de Deus é Ele se importar com você em toda situação. Agora, nem tudo que acontece com você foi que Deus preparou para você. Foi Ele que quis. Nem tudo. Tem coisas que nós estamos escolhendo fruto das nossas próprias decisões erradas. Mas se nós amamos a Deus, Deus ele é especialista em fazer o quê? Transformar maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Então, por mais que você fez uma coisa errada, né? Davi fez uma coisa errada, mas depois aquilo trabalhou em Davi e ele voltou a ser humilde. Ele voltou a depender de Deus. Então Deus transforma maldições em bênção. Então não se preocupe às vezes, não, então eu fiz burrada, eu estou sofrendo porque eu fiz burrada, eu tomei uma decisão errada, eu não ouvi, né, os meus pais. Mas Deus pode transformar a situação de hoje em bênção. Casei errado, meu pai e minha mãe não queriam. Agora está uma confusão. Mas tem solução. Se você ama a Deus, isso vai cooperar para o trabalhar de Deus em você, na sua vida
e Ele transforma a situação. Amém? Uma coisa importante assim, é a gente ter paciência para a colheita, porque a gente semeia numa estação, mas você tem que esperar um tempo às vezes para colher, né? Então Gálatas 6:9, sobre essa paciência. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então aqui, a gente vai colher se a gente não desistir, né? Você não pode plantar e deixar lá e vai começar a nascer praga, né? Deixa de regar, aí não colhe, não é só jogar semente, né? A gente precisa não desistir. Então, meu filho está longe dos caminhos do Senhor, mas eu não desisto, porque a semente que eu lancei um dia, eu preciso continuar regando com oração. Amém? Então, não desistir, precisa continuar regando a semente. E Salmo 126, né, 5 e 6, fala, né? Aquele que sai andando e chorando na hora da colheita, da semeadura, voltará com alegria, trazendo seus feixes. Então, na hora de sair semeando, às vezes vai ser duro, vai ser cansativo, você precisa esperar, você precisa regar, mas tem o dia da colheita, e Deus que estabeleceu, tem dia do plantio, mas tem dia da colheita. Então vamos regar as sementes boas, porque às vezes a gente se contentou que a gente... eu já joguei semente um dia, agora Deus se vira. Uma roça que alguém planta e não cuida, né? Quem que planta isso aqui, que deixa esse negócio tão bonito? Não estaria assim se não tivesse alguém cuidando. Precisa alguém lá arrancar os matos, precisa alguém lá revolver a terra para a semente, né? Para brotar e crescer forte. Então, que nós não nos desfaleçamos. Amém? Então é muito importante estar atento ao que Deus quer nos ensinar em cada fase das nossas vidas e repensar a nossa vida na perspectiva da eternidade. Então, se a gente for olhar só no natural, às vezes a gente desiste de muitas coisas. Por exemplo, ser mãe e ser dona de casa no tempo nosso hoje não tem valor nenhum. Né? Só que e a gente abre mão facilmente disso, do plano de Deus. Mas se eu repensar isso pela eternidade, não é difícil. Então, assim, quando eu desisti do trabalho secular, deixar a carreira em stand-by, eu estava pensando, os meus filhos têm valor eterno e minha carreira é só agora. Então, eu não quero depois pensar, mas eu poderia ter passado um tempo maior, eu poderia ter ensinado mais, eu poderia, né? Então, eu quero fazer o que está nas minhas mãos para fazer. É Deus que vai dar o resultado, mas eu quero fazer de acordo com a eternidade e não de acordo com o pensamento do nosso tempo. E Deus não desperdiça nada da nossa história, né? Ele usa aquilo que às vezes a gente nem acha que Ele vai usar para a glória dEle. Ele nos cura para nós curarmos outros. Então, em 2 Coríntios 1:4, fala o seguinte: e é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, com certeza, né, o consolo que Deus deu para Leide
não vai ser só para leite, porque Deus vai usar a leite para consolar outras que vão passar pela mesma situação da leite. Quando a gente vê que a gente não está sozinha, né? É tão bom quando alguém que passou pela mesma situação nos compreende o que eu estou passando. Então, isso serve de consolo. Então, Deus vai usar isso, né, assim, o que você passa, a sua história, para abençoar outras pessoas. Então, Ele não despreza nada da nossa história. Amém? Então, é muito importante a gente estar atento em qual que é a nossa prioridade, para a gente saber aproveitar o melhor de Deus em cada fase. Cada estação Deus quer fazer algo. Então, qual é a sua prioridade? Então, às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas, se a gente quer ganhar outras. Isso foi isso que Jesus ensinou, né? Fala que aquele que perder a sua vida é que vai ganhar. A gente quer ganhar, a gente não quer perder, mas Jesus falou assim: primeiro vai ter que perder. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas para ganhar outras. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei que no nosso tempo a gente queria fazer tudo. Eu queria ter uma carreira super bem sucedida, e ser uma super mãe, e ser uma super esposa, e estar sorrindo no final do dia. Mas não dá, gente, eu sou humana. Então eu preciso escolher alguma coisa. Eu preciso escolher. Eu preciso falar o que é a minha prioridade. Qual que é a minha prioridade nesse tempo? E aí pensar em relação à eternidade, né? Isso vai nos ajudar. Saber a sua prioridade, você vai saber qual que é a sua prioridade buscando em relação à perspectiva da eternidade. Quando você não está olhando só no nosso nível natural. Então isso é muito importante. Às vezes quem tem filhos pequenos, né, sabe, né? Eu queria ter mais tempo com meu filho. Isso é algo justo, isso é algo bom, isso é algo de Deus. Só que às vezes você vai ter que fazer algumas trocas. E às vezes aquelas trocas pode parecer para o mundo uma coisa muito maluca, uma coisa louca. Mas se você faz isso para Deus, Deus que vai dar recompensa depois, né? E isso é muito importante. Tudo que a gente fizer, uma coisa assim para a gente não desanimar. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele promete tanto, tem tantos lugares que Ele fala de recompensa. Gente, Deus não precisava dar recompensa para a gente. Ele já deu a salvação, Ele já nos tirou do inferno. Não precisava dar prêmio, não é? Só de tirar do inferno já não é suficiente. Mas Deus é bom. Ele não quer só te tirar do inferno. Ele quer premiar todos os seus filhos. Ele quer dar recompensa. Então, quando você estiver, às vezes, né, fazendo coisas que o mundo não compreende, tomando decisões que para o mundo é maluca, mas que você vê pela palavra de Deus que aquilo faz parte da vontade de Deus. Então, olha para aquele que prometeu o galardão. Jesus falou assim: aquele que deixar qualquer coisa aqui vai receber 100 vezes mais. Não vai? Marcos? Então, se a gente estiver olhando a recompensa, é porque a gente não consegue enxergar, né? A maioria das vezes a gente não enxerga a recompensa. Se a gente enxergar a recompensa, o tempo aqui não é perdido e a gente vai ter força para continuar, apesar das dificuldades. Porque o verão tem dificuldade, tem sol fustigante, você sua, o negócio é pesado, o trabalho é pesado no verão. Mas se você está olhando o que Ele prometeu, né? Olhando a recompensa, não vai ficar pesado quanto se a gente não tiver, né? Até Paulo falou, né? Essa é a nossa esperança. Como cristãos, se estiver só nessa vida, nós somos os mais infelizes da terra. E realmente, gente, você abre mão de tanta coisa que às vezes o mundo considera legal. Se você não tiver expectativa do galardão, da eternidade, realmente a gente vai viver muito infeliz, porque eu estou perdendo para não ganhar nada. Né? Jesus fala para a gente perder para ganhar. Então, que a gente possa fazer
fazer as escolhas certas, as trocas certas, que vão nos dar recompensas eternas. Amém? Gente, o nosso tempo na terra não é muito. Eu não sei quantos, mas eu penso assim que de 10 anos, 15 anos, a minha expectativa pessoal, né, gente? Eu não sei. Então, assim, eu não acho que a gente tem muito tempo. Então, por que eu estou tão preocupado com a aposentadoria? Tão preocupado, né? Você vai revogar a aposentadoria aí, o plano da Previdência? Estou preocupado com isso, não. Deus quer que nós estejamos assim alinhados com Ele para fazer as decisões eternas, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Então, em Hebreus 11:6, fala: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Galardoador, ou seja, Ele é doador, Ele é premiador daqueles que buscam Ele. Em Colossenses 3:23, também fala da recompensa. Três 23 fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Gente, eu sei que às vezes a gente se frustra muito como mãe e como esposa, ou filhos ingratos, né? Eu fiz isso com tanto trabalho para arrumar isso, aí vem bagunça de qualquer jeito e faz de qualquer jeito. Então assim, você está fazendo para quem? Né? Então se é para o Senhor, Ele vai dar a herança, nós receberemos dele a recompensa, e isso vai deixar mais leve para nós. Amém? Que a gente possa olhar então para quem, né, nós estamos servindo, para a gente não se embaraçar, porque assim, se realmente a gente não vê a recompensa, a gente pode desestimular, a gente pode realmente se entristecer e desistir e partir para o que o mundo quer mesmo, né? Vou pensar igual todo mundo. Esse negócio de nadar contra a correnteza dá muito trabalho, não dá? Não é? Nadar contra a correnteza dá muito trabalho. É melhor deixar a correnteza levar, não? É mais fácil deixar a correnteza levar, só que a correnteza está levando para um lugar que não é bom, não. Então, por mais que seja mais fácil, né, não é o melhor. Amém? E nós possamos então combater o bom combate, que fala em Timóteo, né, para receber então a coroa da justiça. Porque quem começou a boa obra vai completá-la até o fim. Isso está em Filipenses 1:6. Então que Deus possa completar a obra dele, né, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Que nós estejamos olhando para Ele, para a eternidade, mas sabendo que a eternidade não está longe, a eternidade está perto. Então vamos, né, preparar o caminho do Senhor. Vamos preparar para que Ele venha, porque Ele está vindo, e nós vamos um dia, né, poder nos alegrar. Imagina o dia que Jesus for premiar cada um de nós aqui. Que dia maravilhoso. Eu gosto de assistir filmes de história real, e aí eu fico pensando, gente, na eternidade a gente vai assistir tanto filme legal, tanta coisa, gente, cada história é única, cada pessoa assim tem cada superação, cada coisa interessante. A gente vê um filme e já acha interessante. Quando a gente vê os filmes que Deus tem guardado lá, Deus tem muito filme guardado, né? Ele está filmando todos nós aqui. E o dia que a gente vai poder ver todos esses filmes, para quê? Para glorificar o Senhor, né? Jesus não falou que o mundo veria as boas obras e glorificaria o Pai? E lá nós vamos estar vendo as boas obras de todos os nossos irmãos, para glorificar o Senhor, ver onde Deus interviu, porque muitas vezes a gente nem percebe onde Deus está intervindo nas nossas vidas, né? Às vezes Deus nos livra de cada uma que a gente nem vê,
nem tem noção, e lá a gente vai ver, olha o que Deus fez, olha aqui, porque lá a gente vai ver com os olhos de Deus, e não só com os olhos naturais. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Acho que eu já decidi um pouco o horário, mas que Deus possa abençoar esse momento, né, que nós vamos ter. Vamos orar? Estão cansadas? Vamos orar em cima do que nós ouvimos, porque ela trouxe para